O tecido muscular, a gente tem que ver ele de uma maneira muito mais abrangente. Por quê? Porque ele libera inclusive miocinas. Miocinas nós podemos entender como peptídeos, como hormônios que vão atuar em diversas repercussões. Então, miocinas são citocinas, substâncias que o músculo libera, que gera diferentes repercussões. Eu tenho um impacto de liberação de miocinas que vai atuar no cérebro para fazer agora neurogênese, síntese de neurônios. Olha que interessante. E aí vai ser a atuação do músculo esquelético a fim de aumentar BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Eu vou ter agora miocinas que vão atuar no tecido adiposo, aumentando a lipólise. Olha a importância disso para poder levar ao emagrecimento. Para que você possa gerar o efetivo emagrecimento em seu aluno, em seu paciente, você precisa aumentar a metabolização de gorduras. Não durante o exercício, não logo após o exercício, mas nas 24 horas do dia. E a metabolização de gorduras é dependente de duas respostas fisiológicas. Uma é a lipólise, a outra é a oxidação. A lipólise é o que? É a quebra da gordura. A gordura é armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicerídeos. Triglicerídeos são 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Então, o que é triglicerídeos? É a forma que a gordura é armazenada no tecido adiposo. Para que a gente possa metabolizar gorduras, a primeira resposta que precisa acontecer é a lipólise. E o músculo esquelético, aumentando a liberação de miocinas, nós temos diversas miocinas, como por exemplo a irisina, sarcolipina, interleucina 6, que atenção, se vem do tecido adiposo, sistêmica, é inflamatória, mas está vinda do tecido muscular, ela é anti-inflamatória. Eu vou ter catepsina B, eu vou ter diversas miocinas. Essas miocinas interferem, inclusive, no aumento da lipólise, interferem na função imunológica, aumenta GLP-1. GLP-1 é um hormônio que o intestino libera, que está ligado agora à elevação da saciedade. E atua até no tecido ósseo. Então, olha a importância, só que com o processo de envelhecimento, nós vamos perdendo massa muscular. Inclusive, a perda de massa muscular impacta na redução da força muscular. E o processo de envelhecimento, determinando essa perda de massa muscular, que se chama sarcopenia, penia é perda, sarco de sarcômeros. Então, a sarcopenia, a perda de sarcômeros, a perda de massa muscular, vai impactar na redução da força, na redução da potência, na redução da resistência. Isso gera o quê? Comprometimento, menor realização das tarefas no dia a dia. Por quê? Porque imagina, se você tem menos força, menos potência, menos resistência, você tem mais dificuldade em realizar as tarefas do dia a dia. Inclusive, você quer realizar cada vez menos, porque com menos potência, você responde de maneira mais lenta a um estímulo. Por que você tropeçou e não caiu de boca no chão? Porque você conseguiu responder rapidamente, corrigindo esse estímulo. Por isso, você precisa de potência. Potência é força máxima com velocidade máxima. Só que se a gente perde massa muscular, a gente perde força. E se perde força, compromete a potência. Por isso que o idoso tem um maior risco de quedas. E que risco de quedas significa maior risco de fraturas. Então, com menos massa muscular, com menos força, com menos potência, com menos resistência, ele realiza menos tarefas no dia a dia. Isso, inclusive, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, permitir a perda de massa muscular no idoso deveria ser encarado quase que como um crime. Deveria ser encarado. Só que essas pessoas precisam de saber, porque as pessoas são leigas. Então, inclusive, os idosos cada vez mais pensam que, como eles se veem comprometidos por ter menos força, menos resistência, menos potência, por querer fazer menos atividades, eles pensam que tem que fazer cada vez menos, ao contrário. Mas para isso a gente precisa informar essas pessoas que elas precisam de um programa de treinamento criterioso, que precisa haver resgate da força, da massa muscular dessa pessoa. Eu tenho um comprometimento no tecido ósseo com o processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento vai determinar o aumento da atividade de osteoclastos, que são células que degradam o tecido ósseo. Vai determinar a redução, aumento da atividade de osteoclastos que degradam o tecido ósseo e redução da atividade de osteoblastos, que são células que sintetizam o osso. Então, olha que interessante, eu tenho que ter uma harmonia
Eu tenho que ter a atividade de osteoblastos, que sintetiza tecido ósseo, mas também a atividade de osteoclastos, que vai degradar o tecido ósseo. Tem que ter uma harmonia. Com o processo de envelhecimento, vai haver aumento da atividade de osteoclastos e redução da atividade de osteoblastos. Sabe como você pode interferir nisso? Com um treinamento resistido. O treinamento resistido, ao gerar o efeito piezoelétrico, faz com que os osteoblastos secrete nesse vermelhinho aqui, ó, osteoprotegerina. Essa osteoprotegerina se liga ao ligante. Esse ligante, se ele se ligar ao seu receptor nos pré-osteoclastos, eu vou ter atividade ainda maior de osteoclastos. Rafael, da onde que vem esse ligante? Esse ligante, ele aparece porque com o processo de envelhecimento, com a perda de massa muscular, eu tenho aumento de citocinas inflamatórias. Então, perder massa muscular aumenta citocinas inflamatórias. O processo de envelhecimento, determinando inclusive nesse obeso menos atividades no dia a dia, porque ele tem menos força, menos potência, menos resistência, impacta no aumento da gordura abdominal. E esse aumento da gordura abdominal aumenta ainda mais citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, como interleucina 1-beta, e essas citocinas inflamatórias, seja negativas, faz com que os osteoblastos, que são células boas, que sintetizam tecido ósseo, mas essas citocinas, quando estão aumentadas pelo processo de envelhecimento, faz com que os osteoblastos secrete esse ligante. Esse ligante. Como é que se chama esse ligante? Pus aqui para vocês, ó. Daqui, ligante do receptor ativador do fator nuclear KB. Ligante do receptor. Por que receptor, ligante do receptor? Porque nos pré-osteoclastos, que vai dar origem aos osteoclastos, eu tenho o receptor. O receptor, RANK, que é o receptor do ativador do fator nuclear KB. Então eu tenho o ligante e eu tenho o receptor que está nos pré-osteoclastos. Quando o aumento dessas citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, como o interleucina 1-beta, os osteoblastos secretam esse ligante. Esse ligante do receptor ativador de NF-κB, tá bom? Que é o fator nuclear KB. E aí, quando esse ligante se liga ao seu receptor que está no pré-osteoclastos, eu tenho agora aumento do processo de diferenciação e aumento da atividade de osteoclastos, que degrada ainda mais o tecido ósseo, aumentando o risco de osteopenia e, por consequência, osteoporose. Como é que você evita isso? Você precisa pôr osteoprotegerina para se ligar ao ligante. Porque a osteoprotegerina se ligando agora ao ligante impede com que esse ligante se ligue ao pré-osteoblastos. E quem libera osteoprotegerina? Osteoblastos. Mas quando que o osteoblastos vai liberar essa osteoprotegerina? Quando houver o treinamento resistido para gerar o efeito piezoelétrico. Por isso que idoso não pode ficar apenas na caminhadinha, na hidroginástica, na aula de... Não. Ele pode fazer aula de dança, hidroginástica, caminhadinha? Pode, desde que faça o treinamento resistido. O treinamento resistido é o mais importante para o idoso. Por quê? Porque ele está perdendo massa muscular. Porque está perdendo força muscular. Porque está perdendo potência, resistência. A metabolização de gorduras é dependente da lipólise e da oxidação. A oxidação ocorre onde? Dentro das mitocôndrias. Onde estão as mitocôndrias? No músculo. Então, a redução da massa muscular, sarcopenia, impacta na menor liberação de miocinas, comprometendo todo o sistema. Por isso que eu falei que é alteração neuroendócrino metabólica. E aqui a gente poderia ficar pelo menos umas 3 horas discutindo as repercussões de miocinas em todo o impacto no organismo. Como eu falei, nós temos diversas miocinas. Nós temos diversas miocinas, que inclusive depois eu trago para vocês aqui algumas. Como eu falei, ó, irisina, interleucina 6, catepsina B, próprio BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Eu tenho sarcolipina, PGC1-alfa. Então tudo isso vai ser importante. Só que essa pessoa está perdendo massa muscular.
Então você precisa fazer o treinamento resistido com essa pessoa, para recuperar essa massa muscular, para fazer aumentar a liberação de miocinas, para poder voltar a aumentar agora a função cerebral, função cognitiva, aumentar a resposta de lipólise e de oxidação de gorduras, para levar ao emagrecimento, para gerar agora aumento de células imunológicas anti-inflamatórias, já que a inflamação está aumentada nessas pessoas. Para aumentar agora a atividade de GLP-1, que é liberado do intestino, que atua lá no hipotálamo, o hipotálamo é o centro de controle do apetite. Do hipotálamo saem neurônios que levam a gente a ter fome e neurônios que levam a gente a ter saciedade. Porque é importante ter fome. Por que é importante ter fome? Para que possamos buscar alimento a fim de ter ATP. Então eu tenho neurônios que levam à fome, ao liberar neuropeptídeo Y e gênia GOLT, proteína GOLT. Mas eu também tenho neurônios que levam à saciedade, por liberar principalmente próprio melanocortina. GLP-1 atua no hipotálamo, aumentando esse neurotransmissor próprio melanocortina, levando à saciedade. Olha agora a miocina atuando no nível intestinal para levar ao aumento da saciedade. Atua no tecido ósseo, treinamento resistido, inclusive efeito piezoelétrico. Por isso que é de fundamental importância você construir um programa de treinamento a fim de trazer para pessoas, principalmente idosas, esse aumento da força, esse aumento da massa muscular, que inclusive já temos diversos estudos na ciência, teoria, prática. Ciência é teoria aplicada na prática. Se for apenas teoria, não é ciência. Ciência é teoria e prática. Teoria aplicada na prática. E a ciência mostra de maneira muito clara que, olha só, presta atenção, que a redução da massa muscular e da força muscular aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão, como infarto, AVC, e o risco de doenças metabólicas, como obesidade, como diabetes, como dislipidemia. E por que eu estou falando isso? Porque a principal causa de morte no mundo é o infarto e o AVC. Perder massa muscular aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, aumenta o risco de mortalidade. Por isso que precisamos. Mas então, precisamos ter uma prescrição criteriosa do treinamento? Sim, mas o primeiro passo para poder prescrever o treinamento é você conhecer quem é o seu aluno. Como é que está o quadro clínico e funcional do seu aluno? O que eu estou chamando de quadro clínico? Como é que está o funcionamento interno do organismo? E o que eu estou chamando de funcional? Capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Então você precisa fazer no seu aluno idoso uma avaliação clínica e funcional.